Teremos, portanto, uma palestra interessante também hoje. O nosso orador, irmão Fernando Zampilli, era com Congregação Aeroporto, aqui em Tatuí. E o tema escolhido é: escolha sabiamente com quem irá associar-se. Vamos ouvir. Escolha sabiamente com quem irá associar-se. Veja essa gravura, essa foto que vai aparecer no visor. Essa é a águia. A águia é chamada rei das aves. As suas qualidades são extraordinárias: força, aparência, habilidade, velocidade. Ela costuma fazer os seus ninhos nos mais altos topos das árvores ou nos despenhadeiros, nos penhascos. Seu tamanho pode ser de 1 metro, mas a sua envergadura pode passar até 2 metros. Ela consegue voar a cerca de 130 quilômetros de velocidade. Se tivesse um radar, ela seria multada, com toda certeza. 130 quilômetros num voo oblíquo, num voo rasante para pegar a sua presa. E ela consegue enxergar com seus olhos a acuidade visual, a capacidade de enxergar a presas até a 5 quilômetros de distância. Tem alguns relatos. É como se ela conseguisse aqui, lá do fundo do salão, conseguir ler o que eu tenho aqui no meu esboço. Uma capacidade extraordinária, diversas habilidades. Um pássaro extraordinário. Mas veja só a segunda gravura. Tem um relato que mostra que um fazendeiro encontrou um filhote de um pássaro e levou esse filhotinho para ficar junto com as suas galinhas. Era um filhote de águia. E aí o filhote de águia cresceu como uma galinha, foi criado como uma galinha e se tornou uma galinha. Todas as suas habilidades que nós citamos aqui foram perdidas por causa das suas companhias. Não só estamos falando do reino animal, né? Mas vamos falar de nós, seres humanos. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos de associação. E como nós vimos nesse exemplo, as associações podem nos ajudar a levantar voo ou podem nos prejudicar. Por favor, abram a sua Bíblia e vejamos o texto principal dessa palestra, que está aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Por favor. Provérbios 13, versículo 20. Abra aí, por favor. Provérbios 13, 20. É sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico. Diz assim, ó. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. É que nem os pais falam para os filhinhos, né? Cuidado com as suas companhias. É Jeová falando para nós como filhinhos. Cuidado com as suas companhias, seja seletivo. Aqui fala andar, significa associação, passar tempo, amizade, ou até mesmo um cônjuge, amizade. Quem se anda com sábios se tornará sábio, será muito bom. Mas se nós nos ajuntarmos ou tivermos convivência com tolos, a palavra tolo aqui são pessoas que não estão nem aí para a lei de Jeová, não seguem os princípios da Bíblia. Esses são pessoas tolas, o resultado acabará mal. Então veja como o Jeová fala para nós que nós devemos ser seletivos na escolha das nossas companhias. E essas podem nos ajudar ou prejudicar. E pior, pode prejudicar a nossa relação que temos com Jeová. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em Salmo 26. Veja só o exemplo de um servo de Jeová, que foi Davi. Salmo 26. Não vamos ler todo o Salmo, mas nós vamos percorrer os olhos em alguns versículos desse cântico. Salmo 26.
No Salmo 26 fala assim: Jeová, tenho andado na minha integridade, que é retidão moral, inteireza, uma pessoa sem defeito, sem culpa, né? Então Davi fala: eu tenho andado na minha integridade, Jeová, examina, me refina. Aí no versículo 4, veja só: não tenho convivência com homens mentirosos, evito os que escondem, os que são, odeio a companhia dos malfeitores, me recuso a andar, passar tempo com essas pessoas. E no versículo 11, quanto a mim, andarei na minha integridade, livra-me e mostra-me favor. Então, Davi falando aqui que a relação dele com Jeová era tão preciosa que ele tomava muito cuidado com as suas companhias. Poderia influenciar ele para o bem ou para o mal. Tanto que ele escolheu como um amigo, ele teve amizade íntima com Jonatã, 30 anos mais velho que ele, porque era uma pessoa espiritual, que acrescentava a ele. Se nós não tomarmos cuidado, o que pode acontecer conosco, irmãos? O que diz o texto de 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler mais esse versículo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Se não formos seletivos na escolha das nossas amizades, veja o que pode acontecer conosco. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, ó: não se deixem enganar, mas companhias estragam bons hábitos. Aqui fala bom hábito. Hábito é algo que você não nasce, você cultiva. Tem falado que é chamado de segunda natureza, aquilo que exerce uma influência tão grande na sua vida que você faz sem pensar. E você criar um hábito demora tempo, você precisa de estudo, persistência. Veja só, a mãe e o pai tem pequenininho, o filhinho, você tem que escovar o dente antes de dormir. Todo dia tem que escovar o dente antes de dormir, tem que escovar o dente antes de dormir, tem que escovar o dente antes de dormir. Aí o filhinho vai passar um dia na casa de um amiguinho, muito relutante, o pai, tá bom, um dia só, tá bom. Nas férias aí vai dormir lá, quando volta, você escovou o dente? Não, dormiu sem escovar. Por quê? Ah, porque meu amiguinho não fazia. Puxa, um dia só você esqueceu o seu bom hábito. As más companhias podem fazer isso. E o pior, veja só a nota desse versículo, 15:33, o asterisco, no final da página, fala: podem corromper a boa moral. E ter uma boa moral é difícil, construir uma imagem, construir um nome é difícil, e corromper por causa de uma amizade. Seria muito ruim para nós. Por isso que é importante nós sermos seletivos na escolha daqueles que nós passamos tempo, aqueles que nós escolhemos como amigos, ou até aquele futuro cônjuge, aqueles que são solteiros. Mas são só pessoas? Veja só a próxima imagem, por gentileza. Não são só pessoas, mas nós podemos citar também programas de televisão, muitos passam horas, músicas, livros, ou agora as redes sociais. São companhias. Será que nós temos boas companhias que nós estamos vendo aqui, ou temos más companhias? É isso que nós vamos analisar nessa palestra. Acatar os conselhos francos e a orientação clara da Bíblia sobre questões das associações nos protegerá contra sermos desencaminhados e perder o favor de Jeová. Assim, vejamos como escolher sabiamente com quem nós vamos associar, com quem nós vamos passar o nosso tempo. Primeiro ponto que nós vamos analisar nessa palestra é sobre a necessidade que nós temos de termos boas companhias. O texto que nós lemos de Provérbios 13:20, que foi o texto principal desse discurso, quem anda com pessoas sábias se tornará ainda mais sábio. Se fosse perguntado para você, quem é uma pessoa sábia? O que você responderia? Uma pessoa sábia é uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa viajada, uma pessoa que tem diversos cursos, uma pessoa rica ou uma pessoa humilde. O que seria uma pessoa sábia para você? Vejamos qual que é a opinião de Jeová, uma pessoa sábia. Salmo 111, versículo 10. Vejam essa melodia. Salmo 111. Jeová fala quem é uma pessoa sábia. 111, versículo 10. Último versículo desse cântico. Salmo 111, versículo 10. Diz assim: o temor de Jeová é o princípio da sabedoria.
Então, uma pessoa sábia é quem teme a Jeová, quem adora a Jeová, quem segue os seus princípios, se esforça em alegrar o coração de Jeová. Essa é uma pessoa sábia. Essa é a associação que nós queremos. E onde nós podemos encontrar pessoas sábias? Veja só a próxima gravura. Nas nossas reuniões. Tem jovens, tem idosos, tem homens, irmãos, irmãs, de diferentes classes, diferentes rodas da vida, diferentes lugares do país. Essas são pessoas sábias que estão procurando adorar a Jeová. E nessas ocasiões é importante nós seguirmos o conselho do cântico que nós entoamos. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo nesse versículo. Hebreus 10, versículos 24 e versículo 25. Veja a importância que se dá aqui. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é de costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Veja que conselho especial para nós. Pensar, estimular, encorajar, diz a Bíblia. Onde que nós podemos, então? Aqui nas reuniões. Lugares como esse. Antes das reuniões, os irmãos conversando um com o outro. Ao final das reuniões também conversam. Nos instruem, nos animam, nos encorajam, nos deixam unidos. É a oportunidade que temos para mostrar o nosso amor que temos pelos nossos irmãos. Então, aqui é o local onde nós podemos encontrar pessoas sábias, verdadeiros amigos, que podemos levar para a vida inteira, inclusive até encontrarmos um futuro cônjuge, aqueles que são solteiros. Uma revista falou uma experiência, 15 de março de 2002, um médico que prescreveu para uma irmã que ela tinha que assistir às reuniões. Veja só essa experiência. Depois de Marie ter passado por uma grande cirurgia, seu médico lhe disse que levaria umas 6 semanas para se recuperar. Nas primeiras semanas, Marie não podia assistir às reuniões. Seu médico notou que ela não estava tão alegre quanto antes. Quando se deu conta de que ela não estava assistindo às reuniões, incentivou Marie a ir. Mas a irmã respondeu dizendo que seu marido, que não compartilhava a sua fé, não estava disposto a deixá-la ir devido a se preocupar com a saúde dela. Então o médico escreveu uma receita oficial dizendo para Marie, mandando ela ir no Salão do Reino para encorajamento e associação edificante. E ela conclui a experiência dizendo: depois de assistir a uma reunião, senti-me muito melhor. Voltei a comer, dormi a noite inteira, não passei a tomar tanto remédio contra a dor e comecei a sorrir de novo. Veja como é especial nós estarmos nas reuniões com os nossos queridos irmãos. Veja o exemplo de Jeová. Jeová Todo-Poderoso, completo em si mesmo, ele se rodeou, Daniel fala, Daniel 7,10, se rodeou de miríades e miríades de filhos espirituais, juntos com ele. Tem um relato que o profeta viu numa visão, 1 Reis 22:19, uma reunião de Jeová com seus anjos. E Jeová perguntou: eu preciso fazer algo com Acabe, que tem feito muita coisa errada lá em Israel. O que é que vocês sugerem? E os anjos foram dando sugestões, um anjo levantou, aí o Jeová: o que é que você? Eu vou fazer tal coisa, então faça isso. Jeová, Todo-Poderoso, ele vê a necessidade também de ter os filhos, a estar rodeado de criaturas espirituais. Mas ele é seletivo. A Bíblia fala que ele também, aqueles anjos ruins, demônios, Jeová não quis ter o lado dele. Então, ele expulsou esses dos céus. Então, Jeová, todo completo, ele vê a necessidade também de ter verdadeiros companheiros espirituais. Companheiros verdadeiramente espirituais são uma proteção contra a depressão, contra o desânimo, dúvidas e cair vítima de Satanás, o diabo. Por favor, vejam esse versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Outro benefício que nós temos de associação com servos de Jeová. 1 Pedro 5, versículos 8 e versículo 9. Aí a Bíblia diz assim, 5, 8 e 9.
Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário o diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Sabermos que os nossos irmãos estão passando o que nós estamos passando, ou irmãos passam coisas piores, estão perseverando, nos dão força para nós continuarmos na nossa integridade. Onde nós encontramos isso? Nas nossas reuniões. E se nós nos isolarmos, o que seria? Aqui fala que Satanás é um leão, o leão é furtivo, ele tenta atacar quando a presa está isolada. E é o que nós não queremos. O isolamento, irmãos, o desânimo ou a depressão é algo desnatural. Não vem do próprio Jeová. Provérbios 18:1 fala que quem se isola procura seu desejo egoísta, rejeita toda a sabedoria prática. O isolamento pode levar a pessoa à morte espiritual. Se nós estivermos em solidão, com algum problema, nós temos que meditar, analisar, não posso ficar sozinho, preciso ter associação com os nossos irmãos. Um livro disse o seguinte: solidão não é doença, é uma sede saudável, um sinal natural de que estamos precisando de companheirismo. Assim como a sede nos leva a beber água refrescante, sentimentos de solidão devem nos mover a procurar boas amizades. Eu estou me sentindo com problema, assim, desânimo, não quero conversar agora com os irmãos. Um viajante deu a sugestão, então faz o seguinte, chega um pouquinho, não quer conversar com os irmãos, de repente você está com um problema, perdeu um ente querido, problema de saúde, ou mesmo um sentimento ruim, eu vou ficar em casa. Não fique em casa. Venha para o Salão do Reino, de acordo com a sua possibilidade, senta no cantinho do salão. Mas eu estou muito cansado, eu posso dormir. Ele falou, dá um cochiladinho ali na reunião mesmo, dorme um pouquinho. Só não ronca para não atrapalhar, mas dorme ali no cantinho. Porque aqui tem o Espírito Santo de Jeová. E no momento certo, aquela palavra que você precisa, Jeová vai fazer, você acordar. Era isso que eu precisava. Talvez a gente não conseguisse isso se estivesse na nossa casa. Veja só, por exemplo, a dona de casa ou cozinheiro vai preparar um bolo. Acho que os irmãos, eu gosto de bolo, não sei se os irmãos gostam de bolo. Prepara ali aquela receita, ovos, farinha, chocolate, açúcar e outros ingredientes especiais ali. Prepara aquela massa e faz o que com ela? Bota na frente da televisão, bota no quarto, bota na sacada, bota debaixo da cobertor. Lógico que não. Coloca no forno. Lá tem a temperatura de 180 graus, 200 graus, dependendo da receita. E o forno, aquele calor, vai fazer com que uma química aconteça e vai fazer um bolo friozinho, gostoso, vai tomar com um cafezinho. A mesma coisa são as reuniões. Nós podemos ter a sentinela, ter a Bíblia, saber o que vai ser considerado, mas se nós não tivermos esse calor que nós temos aqui na reunião, não vamos ter aquela mágica, aquela química que vai nos motivar a fazer a vontade de Jeová. Então é aqui que nós precisamos encontrar os nossos verdadeiros amigos. Vejam quantos amigos nós temos aqui. Mas a Bíblia fala que mesmo nas reuniões nós precisamos ser seletivos. Veja o conselho do apóstolo Paulo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Por favor. A Bíblia diz assim, de uma maneira ilustrativa, mas direta ao ponto. Veja que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Numa casa grande, não há só utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para uso honroso, mas outros para uso sem honra. Assim, se alguém se mantiver longe desses últimos, será um instrumento para uso honroso, santificado, útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Então veja só, utensílios de ouro e prata, coisa sagrada, honrosa, madeira e barro, falando aqui como sem honra. No 21, se alguém se mantiver longe dos últimos, será um instrumento honroso, santificado e assim por diante. Então nós aqui na congregação temos irmãos de diferentes níveis de espiritualidade. Irmãos que estão aprendendo, estão chegando à organização, outros têm muito tempo de verdade.
Alguns estão passando por problemas espirituais, estão recebendo ajuda dos anciãos. Então nós precisamos ser seletivos também aqui na congregação. Talvez o irmão não seja uma boa companhia naquele momento, mas assim que ele sarar espiritualmente, ele será uma boa companhia. Então nós precisamos saber quem que nós estamos passando tempo, saber se ele está bem, está tudo jóia. Como podemos saber disso? Existem algumas perguntas aqui, ó. Esse nosso companheiro cristão se empenha pela justiça, fé, amor, princípios de paz, está cheio de zelo cristão, te incentiva a fazer obras ainda maiores? Ou é crítico, negativo, reclama, assim por diante? Reclama de outros irmãos, dos anciãos, da organização, precisamos tomar cuidado com esses últimos. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: pessoas pequenas falam de pessoas. Talvez os irmãos já ouviram. Pessoas medianas falam de coisas. E pessoas grandes falam de ideias. Esse é o ditado. Se a gente ficar perto de pessoas grandes, nesse sentido, né? Então nós vamos nos agregar. Mas vamos colocar aqui em sentido espiritual. Pessoas grandes, pessoas espirituais, falam de coisas espirituais. Congresso, broadcasting, benefícios futuros, que Jeová vai trazer, assim por diante. Coisas, não de pessoas e muito menos de coisas. Não podemos ter isso, pessoas que só falam dessas coisas, mas pessoas que nos incentivam a fazer o que é bom. E se nós estamos falando de amigos, o mesmo conselho envolve aqueles que pretendem se casar um dia. Que seja somente no Senhor e que realmente possa agregar você em sentido espiritual. Converse com os anciãos, converse com a pessoa, veja as qualidades espirituais. Considere como possível companheiro vitalício somente alguém que tenha demonstrado fidelidade e qualidades espirituais. É uma decisão séria que vai levar a sua decisão por uma vida inteira. Então, deixe na mão de Jeová, faça uma oração, converse com os anciãos, no caso também, caso seja um cônjuge, que também é uma associação íntima. Se nós precisamos ter esse cuidado na reunião, imagine nas redes sociais, que não teríamos tantas barreiras, né? Temos que tomar muito cuidado quem nós adicionamos como nossos amigos. Será que é amigo mesmo? Irmão, mas será que ele está? Tem foto dele na congregação, no congresso, mas será que é mesmo espiritual? Será que vale a pena? O que ele fala? Você conhece da sua congregação? Então tomemos bastante cuidado. Sejamos bem seletivos, assim como Jeová mostrou que ele é. Então, esses são pessoas espirituais que nos agregam. Mas quem nós devemos evitar totalmente? Nós devemos passar o mínimo tempo possível. Aqui em 1 Coríntios, abra a Bíblia, por favor, e vamos acompanhar. 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. 5:6 diz assim, ó: o seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então aqui fala o ponto, né? Quando você faz uma receita, um pão, um pouquinho de fermento num quilo, né? Então dá aquela reação química. Um pouquinho, uma influência negativa pode estragar tudo aquilo que nós construímos, demoramos anos às vezes para construir. Então, transgressores, pessoas que não fazem a vontade de Jeová, nós devemos evitar totalmente. Se precisamos ser seletivos na nossa congregação, imagine fora dela. Como seria? Pessoas que hoje, casamento de pessoas do mesmo sexo, também temos pessoas que vivem juntas sem se casar, pessoas que falam palavrão, pessoas que com atitude duvidosa. Então, nós precisamos evitar totalmente o convívio, nem passar um pouquinho de tempo, que pode nos corromper. Veja só um exemplo, né? Nós entoamos um cântico, né? Como foi difícil nós decorar um cântico, né? Tem as músicas do broadcasting também, né? Que aí a gente, puxa, a música é tão linda, aí você tenta decorar, porque aquilo é para você. Demora, lê, depois você canta. Aí um dia você está no campo, aí você está andando, aí você passa, tem aqueles carros de som, algumas pessoas gostam de compartilhar som, que um som horrível, né? Bota o carro lá, um som alto. Aí você passa do lado, está aquela música horrível, com aquele refrão horrível, e com aquele, eu vou só fazer um som, mas digamos que é o nheque, 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 você passou rápido, né?
Aí você chega em casa, maldição, esse som está na minha cabeça, olha só. Só um pouquinho que eu passei ficou na sua mente. Imagine só, um pouquinho de fermento, um pouquinho pode contaminar toda a nossa vida. Então, jovens, tome muito cuidado com aqueles que você passa tempo, está na escola, mas atividades depois da escola, tome muito cuidado. Irmãos e irmãs, tomem bastante cuidado com reuniões, com ex-colegas de classe, festas de trabalho, reuniões sociais, pessoas que não são servas de Jeová. Tenha muito cuidado com a leitura de matéria de leitura, filmes, páginas da internet, programas de televisão e assim por diante. Novelas, outras coisas, estão tudo contaminado com o que Jeová não gosta. Todos são coisas transgressoras que Satanás colocou ali. Precisamos tomar bastante cuidado. E ainda mais cuidado nós devemos ter com material apóstata. Material de pessoas que eram servas de Jeová e agora saíram da organização e fazem questão de ficar levantando dúvidas sobre o povo de Jeová, sobre a organização, o corpo governante, assim por diante. Esse nós não devemos nem chegar perto. É alimento da mesa dos demônios e é venenoso. Material tem esperteza, inteligência arrogante, falta de amor e outras formas de desonestidade. Não agrega nada. Material na internet ou pessoas que possam tentar propagar isso daí. 1 Pedro 5,8, nós falamos que Satanás é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E quando o leão pega uma presa, ele se alimenta de um animal, o que sobra daquele animal é uma carcaça que você não consegue identificar que animal que é aquele lá. Uma coisa totalmente desfigurada. Esse é aquele servo de Jeová que se deixou apanhar por Satanás, o diabo, e não se arrependeu e continuou ali. Quer dizer, é uma pessoa totalmente oposta àquilo que foi como serva de Jeová. Esse nós devemos evitar completamente. E pessoas na rede social que não são servas de Jeová, então muito menos, toma muito cuidado. Na minha lista aqui do Facebook ou do WhatsApp, ou aqueles que eu compartilho mensagens, quem desses são servos de Jeová ou não são servos de Jeová? Que material tem sido propagado? Tomemos bastante cuidado, sejamos bem seletivos. Provérbios 4:23 diz: proteja acima de tudo o seu coração. A versão anterior da Bíblia falava: resguarde seu coração. Resguardar, proteger, é guardar muito bem. Então não abra a pessoa que você é, isso que Jeová te fez, isso que atraiu você a Jeová. Não abra isso para pessoas que não são servas de Jeová. Essas companhias podem realmente nos prejudicar. Assim sendo, irmãos amigos, o que nós vimos nesse discurso? Né? Que a necessidade de nós escolhermos boas associações e podemos encontrar nas reuniões, na organização de Jeová. Lembra aquela imagem que a gente falou, da águia? Vamos ver de novo, ó. A próxima, lembra dessa imagem? A águia e a galinha? Então, disse que a história fala que um naturalista foi no fazendeiro e viu essa situação desnatural, uma águia junto com a galinha. Ele falou: rapaz, que coisa horrível, olha só, o lugar da águia não é aqui não, mas cresceu com a galinha, virou galinha. O fazendeiro falou: não, dentro dela tem coração de águia, a águia é um coração livre, pertence aos céus. Aí disse que pegou aquela águia, jogou ela voltava com as galinhas, voltava com as galinhas. Até que o naturalista pegou assim, o biólogo, né, levou para um lugar bem fora, né, e mostrou o céu, falou: voe, pássaro, aqui o seu lugar não é com as galinhas, não, o seu lugar é o céu, voe, voe, voe. E aí, depois de muito machucar ele, ela começou a bater as asas e foi embora. E voou. Quer ver? Veja a próxima imagem, né? Algo bonito, né? Foi embora. Dentro dela tinha um coração de águia, embora tivesse vivido ali com aquelas galinhas. A Bíblia, irmãos, fala que uma das qualidades predominantes de Jeová é a sabedoria. E a sabedoria é comparada com esse animal, a águia. Disse que a águia consegue enxergar de longe o perigo, a distância, tomar precauções, ser uma pessoa prudente, agir com grande perspicácia. Então nós devemos ser como a águia. Nós devemos olhar bem as nossas companhias. Disse que eu não tive esse privilégio, mas uma experiência fala que se você ficar perto de uma águia, ela olha para você bem de perto, ela não passa os olhos assim, né? Ela olha para cada pessoa,
ela olha bem dentro do olho, vê cada detalhe do seu corpo, ela escrutina a pessoa, não olha de relance. Então, uma pessoa sábia é da mesma maneira, analisa com cuidado antes de tomar uma decisão, em vez de confiar no seu próprio instinto, no seu próprio sentimento. Então, Jeová está nos elevando a um patamar superior em sentido espiritual. Nós estamos, assim, totalmente diferentes das pessoas deste mundo. Então, nós não devemos viver com essas pessoas, né? Nós devemos viver como os verdadeiros servos de Jeová. Jeová nos limpou, nos purificou, nos colocou numa situação aprovada diante dele. Então, precisamos escolher bem as pessoas que vão nos agregar a continuar assim, sendo, então, pessoas sábias. E qual será o resultado disso se formos pessoas sábias, irmãos? Miqueias 4:5, escolhermos bem as associações. Miqueias 4:5 diz o seguinte: cada um andará no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová. Andar significa ter convivência. Jeová nos escolher para ficar do nosso lado, porque Ele gosta de nós. Veja que privilégio, andar com Jeová. E nós teremos o privilégio, se Jeová permitir, estarmos com pessoas boas, ainda no futuro, no paraíso que Jeová promete. Você pode escolher as suas amizades hoje e no futuro Jeová escolherá as nossas amizades. Dei uma revista que fala com isso. Se nós escolhermos bem aqueles que nós passamos tempo hoje, o futuro é Jeová que vai escolher. E quem Jeová escolherá para ficar do nosso lado? Veja essa última gravura que a foto mostra. Já pensou nós estarmos com servos fiéis, parentes que já se foram? Esses serão pessoas que foram selecionadas e escolhidas pelo próprio Jeová, porque realmente vai nos agregar ou nós vamos agregar elas. Assim, irmãos, a qualidade da nossa vida depende em grande parte das amizades que nós temos, que nós escolhemos hoje com quem nós vamos nos associar e teremos o privilégio de ter a associação eterna com o soberano Criador, Jeová.